Eu voltei para o Brasil e dessa vez foi tudo bem diferente. Mas antes de mais nada, boas-vindas à sala de estar de estrangeirismos. Hoje eu queria fazer um formato um pouquinho diferente. Eu não preparei roteiro, quero que seja algo bem natural, bem espontâneo. Eu vou elaborar o que é estar no Brasil, junto com vocês. Porque quando você sai de uma cultura extremamente rígida, pragmática, estruturada, e você vai para o meio do caos, isso mexe com você de um jeito muito diferente, por mais que você tenha crescido nesse lugar do caos. Mas vamos pelo começo, né? Eu já escrevi algumas vezes e sempre comento sobre o quanto me conforta a baforada de ar quente do aeroporto de Guarulhos. Quando eu chego ali, eu não sei, pode. Nunca tem ar-condicionado, ou se o ar-condicionado existe, ele tá quebrado. Mas tem essa saída muito específica ali para a área do controle de passaporte, que vem uma baforada quente. Pode estar frio quando eu chegar, entendeu? Mas vai entrar uma baforada quente que eu sei que eu tô no meu país de origem, no lugar onde eu nasci, onde eu cresci, e aquilo meio que me tira um peso das costas, e é tudo, sabe? Tudo se alivia. Mas dessa vez eu fui primeiro para o Rio de Janeiro, né? Eu desembarquei inicialmente no Rio de Janeiro, no Galeão. Foi minha primeira vez no Galeão. A minha irmã morou no Rio há algum tempo, num passado muito longínquo. E aí, toda vez que eu ia visitá-la, eu descia, né, no Santos Dumont, porque era o caminho mais fácil, fosse de Campo Grande ou de São Paulo até o Rio de Janeiro. Então, assim, realmente não tenho nenhuma relação afetiva com o Rio de Janeiro. Em que sentido? Eu morei os meus últimos 7 anos de Brasil em São Paulo, e assim, eu sei que São Paulo é uma cidade complicada para quem não nasceu e cresceu por lá. Leva um tempo para você se conectar com a cidade. Talvez isso nem aconteça, tá? Não é obrigatório. Mas eu tenho um carinho muito grande por lá, porque foi meio que a cidade que me formou enquanto adulta, né? Então, chegar em Guarulhos, não só pela baforada de ar quente, é meio que chegar no lugar que fez uma parte muito significativa da minha história. Então, eu penso, né, em todas essas vivências, em como foi descobrir quem eu era, né, longe da influência da família, assim, pela primeira vez. E aí me bate uma coisa, assim, muito, muito emocional, que eu sempre choro, né, sempre fico muito tocada. E no Rio não tem isso porque, enfim, eu visitava minha irmã, é uma cidade que eu também gosto muito, acho linda, mas eu não tenho, né, essa relação com a cidade. Mas assim, foi muito engraçado porque essa chegada do Galeão até Santa Teresa, onde eu me hospedei, ela é muito parecida com a chegada de Guarulhos até São Paulo, se não pior, porque é uma barulheira, é moto passando e já cheguei assim sentindo vibes Brasil com ai, notícia de acidente de trânsito, engarrafamento, né? E aí teve uma buzina que cortou a gente assim, que gritava: "Sai da frente, sai da frente". Ao invés de ser apenas uma buzina e assim, isso é o puro suco do Brasil, muito bom. Eu não chorei porque eu estava cansada. Eu tenho dificuldade de dormir no avião. Eu até consegui dormir um pouquinho, mas eu estava meio que assimilando, né, o que estava acontecendo, o que que era o Rio de Janeiro agora, nessa perspectiva de quem chega para um outro aeroporto e vai se hospedar num bairro que eu conhecia muito superficialmente. E nós estávamos, assim, virados, né, do voo, outro fuso, deixamos as malas no hotel e fomos para o centro da cidade. Eu tinha reservado uma visita ao gabinete real, ali no centro, né? E como a gente estava completamente desbaratinado e sem noção das coisas, nós andamos pela Lapa, depois ficamos ali no centro, na Cinelândia, onde tem o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional mesmo, aquele miolão mesmo. E a gente ficou ali andando, assim, era umas 9 da manhã, tomamos um café muito bonitinho ali na Lapa. Posso até deixar essa recomendação depois na descrição. E aí depois eu falei, cara, a visita no gabinete é só às 3 da tarde, então
que a gente pode fazer? Dei uma olhada, vi que o Man não era muito longe dali, e aí a gente foi no Man, a pé. E se você conversar com qualquer pessoa que mora no Rio de Janeiro, eles vão dizer que a gente é doido de ter feito isso. Mas a gente estava tão assim, virado no fuso, na viagem, sem tomar banho, né? Que eu falei, ai, é isso, né? Deu tudo certo, não aconteceu nada com a gente. Mas aí eu fiquei vendo, né, aquela bagunça, as pessoas trabalhando, afinal, era uma sexta-feira, mas eu não conseguia sentir medo, insegurança. Eu não me sentia acanhada em nenhum momento. Eu sentia coisas muito boas, por mais que, assim, ver a situação do centro, ele tá totalmente destruído e ver, enfim, pessoas passando dificuldade nunca é fácil. Ainda mais no lugar onde eu nasci e cresci. Mas sabe aquela sensação de que aquela bagunça é sua? Você conhece aquilo, é familiar. Então, você consegue amortecer, você consegue dar uma apaziguada, né, nesses desconfortos. E pra quem tá há muito tempo morando fora, quando você só, tipo, ouve as pessoas falando português pelos cantos, você vê as placas e tá tudo marcado em português, você começa a ver símbolos, né, coisas que fizeram parte da tua existência. Eu fiquei, por exemplo, muito impressionada de ver que ainda existem bancas de revista. Quando eu vi o primeiro gibizinho da Turma da Mônica, cara, aquilo me deu um negócio. E aí você passa na frente de um café e todas as variedades de café são brasileiras, né? Tem catuai amarelo, assim, qualquer parada. É muito bom. Café de Minas Gerais, café do Espírito Santo. Enfim, são essas pequenas coisas, né, que confortam o coração do ser humano. E acho que me apavoraram tanto com relação ao Rio de Janeiro que eu tava esperando uma coisa muito assustadora, que eu me sentiria insegura a todo momento e eu não senti isso em nenhum momento. Eu até me senti um pouco mais segura do que em São Paulo, sendo bem honesta. E claro que isso é uma comparação muito superficial também, porque hoje em dia eu só vou para São Paulo durante as férias. E eu também pego Uber o tempo inteiro, pego táxi, mas mesmo pegando Uber e táxi, por exemplo, eu não tive aquele medo de alguém quebrar o vidro do carro para pegar um celular, pegar uma bolsa, que é o medo que eu tenho o tempo inteiro em São Paulo. Ali no Rio de Janeiro, as pessoas andavam às vezes com a janela aberta. E não vi nada acontecer, nem comigo no carro onde eu estava, nem com carros nas imediações, e eu passei muito tempo no trânsito, afinal, eu estava hospedada em Santa Teresa, né, como eu mencionei. Elucubrações, né, muitas brisas, muitas viagens sobre essa emoção de estar no Brasil outra vez, mas aí vem a outra camada, que é a sensação de acolhimento. Não só pela língua, não só por conhecer a forma como as pessoas agem. O Rio de Janeiro tem essa fama, aliás, má fama, de serviços muito ruins, mas as nossas experiências foram ótimas, ao menos na capital, no interior também, mas assim, tô falando primeiro da capital, então foi tudo muito tranquilo. Em alguns lugares as pessoas não estavam assim com um sorriso no rosto enquanto trabalhavam, mas até aí, quem sou eu para julgar? Em diversos momentos da minha vida, eu também trabalhei com cara de cu porque eu não estava num dia bom. Mas eu comecei a reencontrar pessoas. Pela questão de morar fora, mais uma vez. Você fica muito tempo sem ver as pessoas querendo ou não. Então, todas as pessoas que eu encontrei, eu não via há pelo menos um ano. E outras, eu não via há 20 anos. 10 anos, há 15. Mas era como se eu não tivesse visto essas pessoas há 2 dias. Vem aquela conexão muito natural. E é muito gostoso poder me sentir amada, né, por pessoas que não me veem todos os dias, a gente não trabalha junto, a gente não mora na mesma cidade e ainda assim eu consigo passar um tempo de qualidade muito rápido, mas assim, ainda assim um tempo de qualidade. Comida maravilhosa, o Rio de Janeiro continua lindo. É um clichê, mas eu andava pelas ruas, eu via as paisagens e falava, cara, que sorte a minha poder turistar nesse lugar, porque quando você mora na cidade as coisas passam muito batido, né? Estando de visita, você tem tempo pra reparar no,
no cotidiano, nas belezas da cidade. Você não se incomoda tanto com o trânsito, com as injustiças. Bom, a gente vai tocar no assunto sensível, porque falar sobre injustiças é falar sobre o Brasil. Eu não fechei os olhos para essas coisas de forma alguma, e eu não quero fazer um discurso de, nossa, olha só esse país onde as pessoas, né, sofrem tanto, passam tanta dificuldade e ainda assim estão com um sorriso no rosto, porque a gente sabe que o buraco é mais embaixo. Mas eu acho importante reforçar esse ponto de que eu entendo o privilégio que é estar nesse lugar como turista, mas que eu não fecho os meus olhos para o que está acontecendo. Então, também tratei, né, a cidade e as situações com muito respeito. Depois disso, nós estivemos em Ilha Grande por um dia só e quase 3 dias em Paraty. Mais uma vez, experiências ótimas, as pessoas são mais gentis em Paraty, ou enfim, é difícil, né, julgar essa questão da simpatia no serviço, sendo que eu não moro em nenhum desses lugares, mas eu acho as pessoas em Paraty muito, muito gentis, e Paraty é sempre muito bom. Eu tenho também algumas memórias afetivas com Paraty, foi um lugar onde eu já passei carnaval, já passei uma virada de ano lá. Eu nunca fui numa flip, mas eu deixei alguns adesivos de estrangeirismos. Eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz alguns adesivos com o intuito de colá-los em postes. Quando eu estivesse no Brasil, eu fiquei com vergonha, então não colei muita coisa não, mas em Paraty especificamente, eu deixei nos pontos estratégicos na esperança de que eles fiquem coladinhos e bonitinhos por lá até a Flip. Então, se algum de vocês assistir a esse vídeo e for a Flip e achar o adesivo, me conte depois. Olha o merchan. Essa é outra coisa, né? Também fiquei pensando enquanto eu andava pelas ruas de Paraty, pensava na Flip, na minha relação com a literatura, com esse desejo, né, de estar sempre conectada com pessoas que escrevem, com pessoas que amam literatura, e ainda assim nunca ter participado de nenhuma Flip, mas o mais próximo que eu tive de uma experiência literária, né, em Paraty, foi encontrar o Abbas. Eu fiz um vídeo sobre Massaranduba, vou deixar o link aqui embaixo também na descrição, caso você não tenha visto, confira e leia Massaranduba. Foi muito legal poder encontrá-lo, ele participou de um clube do livro, a convite do Sesc, em Paraty mesmo, e eu dei a sorte de conseguir alcançá-lo antes dele pegar o ônibus para voltar para São Paulo. E, ai, olha, assim, é uma sorte muito grande ter pessoas tão incríveis na minha vida e, enfim, de ter visto esse escritor nascer e poder conhecê-lo pessoalmente, né? Porque nós estudamos juntos durante as oficinas do Marcelino, fiz um vídeo aqui falando do livro dele, e de repente, né, a gente se encontra em carne e osso. Isso é muito legal, é outro privilégio. E passei ali na eu não sei se é a única livraria que eles têm, porque tem um sebo também, mas tem uma livraria principal ali em Paraty. E nessa livraria eu comprei Cantagalo, da Fernanda Teixeira Ribeiro, que eu gostei muito. Eu fui lendo durante a viagem, terminei ele assim que eu cheguei. E pensando, né, poxa, é minha escrita, onde é que ela entra nessa história? Continuo escrevendo, eu nunca parei de escrever. Claro, até aí tá tudo certo, mas eu tenho trabalhado essa questão de perder o medo de falar da minha escrita, de divulgar a minha escrita e de entendê-la como algo bom, né? Porque eu tinha essa coisa de sou uma escritora menor porque eu não tenho livro publicado, não sou uma escritora tão boa porque não tenho um público super amplo. E aí eu venho trabalhando isso porque, pera lá, né? São muitos anos de escrita, é muita dedicação, eu já fiz muitos cursos, muitas oficinas. E aí quando eu volto pro Brasil, eu penso muito nisso, desse comprometimento em escrever em português para me manter conectada com a minha cultura, com a minha essência, mas também de ver a minha literatura como valiosa, sim, muito boa, eu escrevo muito bem, e é uma coisa minha, né? Eu acho que lendo, inclusive, a gente expande o nosso leque e entende que existem estilos diferentes, as pessoas se interessam por coisas diferentes, e não é porque eu não tenho um público amplo, que algumas pessoas não gostam da minha escrita, que ela seja ruim.
Cada escrita tem seu público. Então esse foi um bom. Eu não sei se eu chamaria de chá revelação, mas foi uma boa epifania, foi uma boa reflexão, um banho de realidade, sabe? Me acalmou muito o coração de pensar que é isso, eu tenho essa relação com a escrita, com a literatura, que é muito madura, muito saudável, e que eu quero continuar investindo nisso e perder o medo de colar os adesivos divulgando a minha newsletter nos lugares. Depois de Paraty, depois do calorzinho, do mar, da das paisagens de Paraty, eu fui para o Goiás, com minha família é do Goiás. Por mais que eu tenha sido criada no Mato Grosso do Sul, nasci, né, e fui criada no Mato Grosso do Sul, eu passei muito tempo em Goiânia, principalmente aquelas férias grandes do verão de 2 meses. Eu ia com a minha mãe, ou às vezes com meu pai também, e ficava lá pulando de casa de tia para casa de vó, para casa de outra tia, da outra avó. E assim continuava. Então, eu acho que eu peguei muita coisa do Goiás. E agora, me ouvindo, eu vejo que eu já recalibrei, voltei a falar esse sotaque ou o que for que seja que eu tenho como sotaque. Eu acho que a coisa meio que se amalgamou entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, e aí eu perdi um pouco da influência, né, do Goiás, mas enquanto eu estava lá, eu estava falando que nem eles, que é engraçado, um sotaque que me lembra muito sotaque mineiro, de diminuir muitas coisas, de falar tudo meio devagarzinho, com esse jeitinho. Então, assim, se você nunca foi para o Goiás, mas já esteve em Minas, ou é de Minas e nunca esteve em Goiás, saiba que no Goiás todo mundo fala meio parecido ali. Estando lá, aí foi a vez de encontrar com os meus familiares, outras emoções. Eu deixei pra chorar só no final dessa vez. Toda vez eu choro quando eu vejo minha mãe, dessa vez acho que, sei lá, né? O Rio de Janeiro deu uma apaziguada nos ânimos. Ver família e pensar mais uma vez, outro privilégio, que é ter crescido comendo soba e pamonha, né? Porque no Mato Grosso do Sul a gente tem esse prato típico, né, japonês, que foi adaptado ligeiramente. Vou dar um contexto. Uma comunidade japonesa se instalou no Mato Grosso do Sul e eles queriam reproduzir o soba, como eles faziam no Japão, e aí eles deram um jeito com os ingredientes que eles tinham ali, né? Então nós criamos esse soba que é meio japonês, mas também é meio brasileiro, que é maravilhoso. Mas aí quando eu viajava nas férias, eu me entupia de pamonha. Isso é uma sorte muito grande. E de doce de leite, porque a Goiânia também tá mais ou menos perto de Minas, então o doce de leite de lá chegava, né, até nós. E aí o que eu mais penso estando em Goiânia, estando no Cerrado especificamente, é a natureza, a terra vermelha, as araras, os tucanos, tuiuius, periquitos. Enfim, muitas aves barulhentas, né? Mas que são o som da minha infância, são o som da minha vida, querendo ou não. Eram sons que me faziam falta quando eu fui morar em São Paulo, e sons que me fazem falta hoje em dia também. Por mais que, fun fact, temos periquitos na Holanda. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas aparentemente teve uma pessoa que trouxe um casal de periquitos para cá. Esses periquitos se reproduziram, eles não têm predadores, então tem vários periquitos na Holanda. Mas não é a mesma coisa e eles não têm os mesmos rituais do Brasil, né? Porque não era tantos periquitos. Quando eu morava em Campo Grande, eu ouvia muitas araras. E era sempre pela manhã, umas 6 horas mais ou menos. E depois no fim da tarde, antes delas irem dormir. E aí são sons que começaram a me fazer muita falta ao longo dos anos. Ai, e dessa vez, o que é que mudou? Por que que dessa vez foi tão diferente? Porque eu acho que eu voltei com a cabeça um pouco mais madura. Toda vez que eu vou pra lá, eu fico muito assim, mergulhada nas sensações, no acolhimento. É muito bom estar num lugar onde as pessoas te entendem. No Goiás, as pessoas têm esse hábito de chamar todo mundo de meu amor. Não é romântico, é só um jeito de dizer mano, né, de São Paulo. As pessoas dizem meu amor o tempo inteiro. E então é assim, ai, obrigada, meu amor, toma aqui, meu amor. E parece uma bobagem, mas quando você
mais uma vez vive num lugar muito pragmático, muito certinho, frio. Você ouve isso e você fica assim: "Ah", sabe, desmancha o coração, dá vontade de juntar suas coisinhas e voltar. Mas no último dia eu comecei a ter muita dor de cabeça. Estava com o ouvido entupido também, com muita tontura, e eu fui no postinho de saúde perto, Viva o SUS. Me acharam uma solução, em menos de 2 horas eu fui atendida. Assim, acho que foi 1 hora e meia no total entre a triagem, a conversa com a médica. Ela fez um procedimento e me receitou um remédio, mais ou menos 1 hora e meia, que eu considero, assim, muito rápido para um posto de saúde. E estando ali, me veio esse choque de realidade que eu estava ali super deslumbrada, de nossa, eu fui num posto de saúde, eles acharam a solução para o meu problema em menos de 2 horas. Sendo que aqui, às vezes, eu passo 6 meses tentando descobrir o que tá acontecendo e nada se resolve. Mas eu estava ali no posto, sei lá, 1 hora da tarde, de férias. Eu não tinha nenhum impedimento. Eu não estava pedindo uma licença no trabalho pra ver uma dor de cabeça, né. E aí pensei muito nisso, de que a gente morando fora idealiza, né, acha tudo muito bonito, mas assim, de férias é tudo mais fácil mesmo, principalmente sendo turista no seu próprio país. Então a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje, que foi meio que o meu chá revelação, digamos assim, é que não existe voltar para o Brasil. Nossa, você colocou esse título para clickbait. Sim, às vezes a gente precisa utilizar artifícios para as pessoas assistirem ao nosso conteúdo. Mas não existe voltar para o Brasil quando você vai morar fora, porque o Brasil que você deixou para trás não é o mesmo, a pessoa que saiu do Brasil não é a mesma, e quanto mais o tempo passa, e aqui não é uma competição de tempo, tá? Você pode fazer não sei, um intercâmbio de 6 meses, você pode ir fazer um mestrado por 2 anos, talvez uma experiência de trabalho temporária e depois retornar ao Brasil. Mas é muito difícil ouvir agora esse voltar para o Brasil, porque eu só penso em ir. Eu acho que o verbo correto seria ir ao Brasil, porque é outro mundo, é outra experiência, é o mundo ideal, é como você entrar num parque florido, onde todas as coisas funcionam, assim, você tá tão cheio das saudades e, enfim, você sente tanta falta daquele conforto do lugar que você conhece, da familiaridade, que aí quando você chega é muito fácil você cair nessa coisa de: "Nossa, é tudo tão perfeito no Brasil, as pessoas aqui são tão felizes, são tão gentis, apesar de ganharem pouco e de trabalharem tanto", sabe? Por muitas vezes a gente esquece do tamanho do privilégio que é você, de repente, trabalhar num outro lugar, na Europa, nos Estados Unidos, e aí voltar para o Brasil ganhando em dólar ou em euro, e aí você não vê os pormenores, sabe, porque é isso, o trânsito não te incomoda, ir num postinho de saúde à 1 da tarde não te incomoda, porque, assim, você pode ficar lá até a hora que você quiser, não tem nenhum impedimento, sabe. O trânsito é inconveniente, mas, assim, você não tem nenhum compromisso, você tá de férias, então é muito fácil, romantizar e romantizar o retorno também. Eu tenho essa conversa sempre com os meus amigos, quando qualquer um de nós vai para o Brasil, volta para cá e fica assim: "Ai, o que que eu tô fazendo aqui? Eu deveria voltar para o Brasil", e assim, eu acho que neste momento que estamos vivendo, a coisa tá feia para todos os cantos, quando eu penso em mercado de trabalho, quando eu penso em guerras, tá tudo muito complicado em todos os lugares, em alguns mais, em outros menos, mas a gente precisa ter um pouco mais de consciência dessa idealização do que é voltar ao Brasil. Não existe voltar ao Brasil. Isso não é uma crítica, tampouco a quem volta, a quem vai, quem muda de país novamente. Pelo contrário, porque a vida no exterior ela também é muito desafiadora, não só pelas questões que eu comentei, mas assim, cada um sabe a cruz que carrega. Então, uma ida, quando você mora, por exemplo, na Holanda, onde eu moro, e depois de, não sei, 5, 6 anos você decide ir ao Brasil novamente para morar, é um baque, né? Não é a mesma coisa que você, ai, nossa, eu vou voltar para o meu país, vai ser tudo mais fácil. Não vai ser, porque você já criou hábitos aqui, você já mudou de ritmo, né. Então, assim, claro que o seu corpo vai se lembrar muito rápido, eu acho que essa questão do clima mesmo, assim, de verão, calor, frio, o seu corpo se acostuma um pouco mais rápido, porque você cresceu no Brasil, então
a coisa flui um pouco melhor. Mas, assim, o ritmo das coisas, a forma de trabalhar, a forma de lidar com as coisas, acho que no cotidiano mesmo, quando você tá convivendo ali, demora, leva um tempo. E é isso. Acho que falei demais, mas talvez trouxe meu ponto. Eh, Pra quem quiser conversar um pouco mais sobre, me conta como é ir ao Brasil, seja para um passeio, seja para voltar a morar lá, né, como é que foi a experiência? Tenho curiosidade de saber todas essas perspectivas. E é isso, gente. Até a próxima.